Fala pessoal, Deus abençoe vocês. Vamos lá para mais um diário de trade, um recap aqui, tá? Bora lá. Hoje foi um dia mais complicado para quem opera a região, no meu caso, né? Como sempre, transparência com vocês aqui, tá? Vamos lá. Depois eu explico o racional, tá? Essas aqui, deixa eu pôr nos 5 minutos para facilitar. Essas aqui foram as minhas operações. Tá aparecendo. Ó, essas aqui foram as minhas operações, ó. Aqui eu vendi, bati parcial, zerou, ficou no 0 a 0. Aí foi uma venda, stop, porque eu acreditei muito nessa regiãozinha aqui, ó. Esta regiãozinha aqui, ó. Como eu já disse, todas as caixinhas que eu marco na minha metodologia eu tenho obrigação de operar ali, tá? É até mais fácil para eu não hesitar, né? Às vezes querer olhar para outra coisa, mas não. Chegou ali, eu tenho que operar, independente de qualquer coisa, tá? Aí, cara, eu ia esperar esse preço aqui em cima, só que, cara, eu vi uma quebrinha de estrutura aqui, tá? Acabei entrando na retração aqui de 7640 e coloquei meu stop acima dessa captura de liquidez aqui, ó. Só que aí ele veio e me estopou, tá? Que aqui no caso ele veio para minha caixinha vermelha, só que aqui eu já estava sem munição, né? E acabei ficando de fora desse movimento aqui de baixa, tá? Que no caso aqui era para eu ter vendido, só que hoje foi um dia de stop, tá? Como é de praxe, aqui eu mostro o que realmente aconteceu, né? Cobre isso de você, cobre isso do mentor do seu mentor, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui são poucas pessoas dentro do mercado que mostram o que realmente fez. Se bobear, né, acho que 10% e olha lá, tá? De 10, um só mostra. É fácil mostrar o resultado da boleta, né? Para quem opera com 150 contratos, às vezes pega 100, 200 pontos aí, mostra a boleta e, né, coisa mais linda do mundo. Mas não é o foco desse vídeo. Vamos lá. Renato, quais foram o seu racional, né? Quais foram os racionais MCs aqui, né? Para você executar essas operações. Vamos lá. Aqui eu queria esse preço um pouquinho mais para baixo, cara. Inclusive, eu venho anotando isso no meu diário de trade. Que eu não sei se vai aparecer aí, mas está aqui, ó. Eu anoto tudo, tá? Todas as minhas emoções, aquilo que passa na minha cabeça, aquilo que, né? E cara, já é o. Acho que vou pegar da semana passada. Acho que na semana passada até hoje, esses 7 dias de operações, acredito que por conta do stop eu, porra, acabei ficando de bastante trade de fora que realmente pagou, tá? E aqui do 7,5, ó, eu ia pagar 160 pontos, tá? E aqui por causa de, porra, sei lá, velho, 30 pontos aqui, cara. 196 eu acho que daria aqui. Acabei ficando de fora desse excelente movimento aqui, tá? E isso são coisas que, pra mim, eu tenho que, né? Eu tenho que ajustar, eu tenho que ver, eu tenho que deixar anotado. E vocês também têm que trabalhar dessa forma, porque às vezes, tô procurando stop muito curto, né? E você acaba ficando de fora de excelentes operações, né? Que pagaria muito bem, mas é assim que funciona, né? Stop curto, ganho longo,
ganho grande, né? Stop curto, ganho grande. E é assim, vamos lá. Vou puxar por 2 minutos. Temos aqui o seguinte, ó. Eu tinha essa região aqui, tá? Eu tinha essa região aqui, já tinha expectativa daqui embaixo ser o nosso querido Spring, tá? Dessa lateralização aqui, que nossa famosa redistribuição, né? Se eu não me engano, é redistribuição, né? Redistribuição, distribui, né, para vir para baixo e acumula para ir para cima. Tínhamos essa região aqui, isso aqui é uma POC, tá? Isso aqui é uma POC desta região aqui, ó, desta impulsão de alta. Então tínhamos algumas confluências para que pudéssemos comprar aqui nessa região de preço aqui, tá? Como eu disse, poderia ter efetuado a compra aqui com stop de 200 pontos, porém eu não tenho o hábito de pegar stop de 200 pontos, né? Mas é isso aí. O que eu poderia ter feito? Como que eu posso trabalhar assim? Isso aqui é coisa de mentoria também. Estou entregando para vocês. Após o acionamento, é, após o acionamento do gatilho, que no caso é o gatilho que você compraria, que no caso eu compraria, eu posso aceitar um stop menor. Então eu mantenho a, o stop aqui embaixo, só que com uma entrada menor aqui. Então, o mínimo que eu aceito, né? O máximo que eu aceito perder perder é 150 pontos. Então, eu poderia ter feito isso aqui, ó, 150 pontos, tal. Meu stop ficaria aqui embaixo e tentaria levar esse preço para cima. Porém, não fiz isso, né? Aí você vai me perguntar, Renato, por que a compra aqui nessa região? O mercado gerou uma quebra de estrutura aqui, já no dia de ontem, tá? Já gerou essa quebra de estrutura, ele regrediu após essa impulsão de alta, em região de compra, tá? Em contexto para compra, e eu poderia sair comprado aqui desse fundo, tá? Mas é isso, não comprei, tá? Fiquei de fora desse belíssimo movimento e vim aqui vender. Não vendi aqui nessa região, né? Esperei uma quebra de estrutura. Vendi aqui, né? Fiz a vendinha aqui, inclusive vendi pelo 1 minuto, tá? Porque aqui estava próximo a POC. Na verdade, acho que essa POC estava até um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Enfim, tá, lembrei, ó. Aqui uma captura de liquidez, tá? E foi exatamente onde o mercado veio, dentro dessa captura de liquidez, tá? Eu efetuei essa compra pelo 1 minuto, exatamente neste candle aqui, ó, nesse candle verde aqui, tá? Nessa rejeição. Bati uma parcial e saí no 0 a 0. Aí o mercado veio nesta região vermelha, que é a minha caixinha, que no caso, caixinha vermelha, caixinha de venda. Eu executei esta venda aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui que vai ficar mais fácil, o contador de candle. Ó, eu vendi exatamente nesse candle 103 aqui, ó. Candle 103 só foi lá, acionou e já me estopou. Aí eu joguei para 2 minutos, falei, se ele deixar uma nova entrada para mim, tá? Que eu considero como gatilho, eu vou entrar de novo. E foi justamente o que aconteceu. Eu gosto muito desse padrão, tá? Aqui foram 135 pontos de stop. Não fiz mais nada, tá? Não fiz mais nada. Esperei o mercado esticar, o mercado, porra, muito forte, né? Muito forte para compra. Aí, meu garoto, ele deixou essa quebra de estrutura aqui, ó, tá? Eu gosto mais de esperar uma quebra de estrutura, no caso aqui, né, do passado, né? Não que isso aqui seja um passado, né? Mas
eu prefiro a quebra de estrutura que vem da esquerda para a direita e não a quebra de estrutura da direita para a própria direita, tá? Não que você não possa operar dessa forma. Sim, você pode operar dessa forma. Que no caso foi o que eu fiz. Porém, eu procurei um stop barato por conta dessa quebra de estrutura aqui. Posicionei a minha ordem de compra no topo dessa vela 83 aqui do 1 minuto, tá? E acabei deixando meu stop um pouquinho mais acima por conta desta captura de liquidez aqui, tá? Por conta desta captura de liquidez aqui, ó, tá? Por conta desta captura de liquidez. E o mercado foi lá na minha caixinha vermelha. Porém, eu já não tinha mais munição para poder trabalhar mais dentro do mercado. Foi a minha decisão, tá? Operar fora da caixinha vermelha, tá? Eu acreditei que o mercado não viria aqui para cima. Eu acreditei nessa captura de liquidez, tá? Tínhamos um 7,6 aqui que eu poderia acreditar nesse 7,640 de, ó, esse 7,640 aqui é de toda esta impulsão aqui, ó, de toda esta impulsão aqui, ó. E aqui ele retraiu no 7,640. E como ele deixou essa quebra de estrutura aqui pelo 1 minuto e pelo 2 minutos, eu efetuei a venda aqui exatamente onde está o 7,640, tá? E hoje o stop veio, tá? Infelizmente, eu já não tinha mais munição para poder trabalhar. Na verdade, eu tinha, mas aí eu não vou ficar excedendo o meu stop, não vou ficar excedendo aquilo que eu me programo a operar no dia. E preferi ficar de fora. Amanhã tem mais, amanhã continua, amanhã eu posso não, amanhã eu vou pegar um bom trade, tá? E, e é isso, continua, o mercado continua, amanhã tem mais. E aqui no caso, se eu tivesse dentro desse mercado aqui, eu poderia trabalhar com a retração desta quebra de estrutura aqui, ó, tá? Desse candle 102, tá? Eu vou até jogar para 1 minuto para ficar mais fácil a visualização. Poderia trabalhar com essa quebra de estrutura aqui dentro de uma região operável para mim, né? Que é o que eu procuro, tá? E eu opero somente nas minhas caixinhas vermelhas. Hoje eu excedi por conta do 7640, por conta de uma captura de liquidez aqui, né? Que eu acabei colocando o stop um pouquinho mais para cima. Por conta dessa quebra de estrutura aqui, ó, tá? E o mercado não respondeu naquilo que eu acreditei, tá? Aqui, se eu tivesse no mercado aqui, se eu não tivesse gastado minha munição aqui, eu ia gastar como a munição aqui? 150 pontos de stop. Foi exatamente aqui, ó. Então eu poderia trabalhar por ordem apregoada, né? Poderia sim trabalhar por ordem apregoada aqui, 150 pontos, tá? Confluiria também aqui com essa troca de polaridade micro aqui também, tá? E, e é isso, tá? E é isso. Mercado atípico, tá? Mercado atípico, o mercado não costuma entregar esse tipo de movimento. Eu interpreto o mercado hoje como um mercado atípico. Mercado assim, sei lá, 3, 4 vezes no mês. Inclusive já entregou duas já, né? Então tem mais duas ou três aí pela frente. Aliás, nós estamos no dia 25 já, né? Esse mês acabou sendo. Teve outros dias que foi mais atípico aqui também, né? Mês totalmente atípico, tá? E é isso. Hoje fiquei no loss, assumi antes de operar.
assumir a responsabilidade de operar fora da minha caixinha aqui, que é o que eu determino, que é o mínimo que eu preciso para poder operar. E, e é isso. E é isso. Hoje, loss. Hoje saí no loss. Amanhã eu vou amassar esse mercado. Tenho certeza. É assim que vem acontecendo. É assim que eu venho fazendo. E, e é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Curta, compartilha esse vídeo aqui, tá? Acima de tudo, eu mostro com transparência tudo que eu faço, todo o meu racional, tudo aquilo que eu penso aqui dentro desse mercado. Não fico mostrando resultado, tá? Não fico mostrando essas coisas aí para poder enganar a quem tá procurando aí boleta, tá? E é isso. Amanhã tem mais. Amanhã postarei para vocês aqui que eu peguei um excelente movimento, que eu conduzi o trade, que eu fui lucrativo, tá? O mercado é assim, hoje paga, amanhã não paga. Porém, hoje não pagou, mas amanhã vai pagar, tá? E é isso, tamo junto, tá? Se inscreva, curta aí, compartilha com seus amigos aí. Tenho certeza que algum insight ficou para você nesse vídeo, tá? Alguma coisinha aí fez sentido para você. E é isso, tamo junto. Acompanhe aí os meus vídeos. Curta aí, para quem ainda tá aqui e ainda não deu like, curta aí. E é isso. Valeu e tamo junto.